Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos falar de correção. Os seres humanos, todos nós, quando nós temos um pai, quando nós temos uma mãe atenciosa, um pai atencioso, ele fica de olho nas nossas ações, para que nós não cometamos erros que no futuro vão nos causar rebeldia. Então há uma correção dos nossos pais, das nossas mães, até alguns apanham, tomam varadas, chineladas, para que tenham uma educação na sociedade, que aprenda a ser um homem e uma mulher de exemplo para a sociedade. Quando você vê um filho seu errando, fazendo coisas abomináveis, o que o pai, a mãe faz? É corrigir o filho. Se o filho tem que tomar algumas varadas, algumas chineladas, ou ficar de castigo, este castigo é necessário. E se o pai ama o filho, o pai vai corrigir aquele filho, se ele ama. Porque o amor, ele é corretivo. Um pai que não corrige um filho, ele não ama aquele filho. Uma mãe que não corrige o filho, ela não ama aquele filho. E quando você vê uma criança que não é seu filho, fazendo coisas que não convém fazer, é claro que você não vai ali corrigir aquela criança. Porque aquela criança, ela não é seu filho. Então você não vai corrigir um filho que não é seu. Você vai corrigir o seu filho. Então, essa é a parte natural. A parte espiritual é da mesma forma. Deus corrige os seus. Deus não corrige aquele filho que não é seu. Mas todo mundo é filho de Deus. Não. Não são todos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus não somos todos filhos de Deus. Aqui em 1 João 3, veja o que está escrito aqui, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Veja, Caim é filho do maligno e matou seu irmão. Ou por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Então, Deus corrige o seu filho. Vamos dar exemplo aqui. Davi, ele era um filho de Deus. Quando Davi praticou aquele ato com Betseba, ele teve uma correção. Deus o corrigiu. A espada não saiu da tua casa. Ele teve filhos que deram muitos problemas para Davi. Ele colheu cada grão que ele plantou. Deus o fez colher. Davi não perdeu a salvação. Davi disse: retira tudo de mim. Só não tires de mim o teu Espírito Santo.
o Espírito Santo não saiu de Davi. Davi, então, ele foi castigado aqui. Ele foi corrigido por Deus aqui. Mas ele não perdeu a sua salvação. Sansão, ele deu o seu coração para Dalila, ele deu sua força para Deus e o seu coração para Dalila. Sansão perdeu os olhos, mas ele teve a sua salvação, ele teve um novo nascimento, ele reconheceu o seu erro, porque ele era redimível, era um homem que tinha remissão. Tem pessoas que não é redimido, não adianta, é a pessoa que não aceita correção. Aí nós vemos aí muitos pastores, pessoas com doutrinas erradas aí, e Deus não corrige. Deus não corrige. Paulo estava em uma doutrina errada, perseguindo os cristãos, para matarem os cristãos. Então, o que Deus fez? Paulo estava no caminho errado, Deus o derrubou do cavalo. Derrubou do cavalo e apareceu para ele em uma luz que o cegou. Ele derrubou Paulo do cavalo e o corrigiu. Corrigiu Paulo porque Paulo era redimível. Paulo não perdeu a sua salvação, mas ele foi corrigido. Tem muitos pregadores aí que o próprio pregador, ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele vai para o inferno. E ele ainda continua. Por quê? Porque é uma pessoa uma pessoa que não se dobra, é uma pessoa que não tem humildade. Não tem jeito para esta pessoa. Esta pessoa não vai voltar atrás por causa da ruindade do seu coração. Então essa pessoa se perderá. E Deus não vai corrigir essa pessoa, porque Deus ama o seu filho. Ama seu filho. Então Deus não vai corrigir um filho que não é seu filho. Aqui em Hebreus 12, a partir do verso 5, está escrito assim, ó: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, veja bem o que a Bíblia fala, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Veja, o ladrão da direita, veja a diferença do ladrão da esquerda com o ladrão da direita. O ladrão da esquerda murmurou, olhando para Jesus, e disse: se tu és o Filho de Deus, por que não salvas a nós e a tu também? Desças da cruz. E o ladrão da direita, no seu coração, ele foi repreendido por Deus. Ele próprio se repreendeu. Ele disse: nós merecemos estar onde nós estamos. Mas este homem, o que este homem fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja a diferença de uma pessoa que é redimível. Então, ninguém chamou a atenção do ladrão da direita. Jesus não chamou a atenção deles. Jesus não chegou o dedo na cara deles e disse para eles: vocês merecem estar aqui. Não. Mas o próprio coração do ladrão da direita se esmoleceu ali. Ele se converteu ali. Aqui no verso 6 está escrito assim, ó: porque o Senhor corrige o que ama, e a qualquer que recebe por filho. Então, se ele te ama, irmão, ele vai te tirar dessa doutrina errada. Se você está na doutrina errada, Deus vai te arrancar daí. Nem que seja que ele te joga numa cadeira de roda. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas se você não é filho, Deus vai permitir você
ficar por aí, porque ele corrige quem ele ama. Então, é uma dura afirmação, mas é a verdade. Pedro negou Cristo 3 vezes. Ele não perdeu sua salvação, mas só que ele foi cobrado aqui. Veja o que aconteceu com Pedro. Ele foi pregado na cruz e morreu de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Tendo ali a sua correção. Aquilo que Pedro plantou, ele colheu. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Tem pessoas que não aceitam a correção. Você mostra as escrituras para esta pessoa fica magoada, esta pessoa fica nervosa, essa pessoa fica rixosa. Essa pessoa começa a blasfemar contra a palavra de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa que não suporta a correção. É uma pessoa que não é filho. É uma pessoa que não aceita ser açoitado por Deus. Quando você mostra a Bíblia para uma pessoa, você não está mostrando os seus argumentos. Você está mostrando aquilo que Deus deixou. Aquele mandamento que Deus deixou. Então, é porque você ama esta pessoa. Se você ama uma pessoa, você vai mostrar a verdade para essa pessoa, porque a palavra, ela salva a alma da pessoa. E se a pessoa murmura, esta pessoa é uma pessoa que não é redimível. Não suporta a correção. É uma pessoa que quebra. É uma pessoa que não se droba. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Se está na doutrina errada, Deus vai te corrigir, irmão. Ele vai te corrigir. Mas se você não é filho, ele não está nem aí para você. Ele não está nem aí para você. Ele não corrigiu os fariseus. Ele corrigiu os apóstolos. Você pode notar que Jesus não procurou nenhum dos fariseus. Por quê? Porque a alma dos fariseus não eram redimíveis. Quando Jesus veio, ele procurou Pedro, Tiago, Tomé, Mateus, a mulher do poço. Você não vê ele procurando nenhum fariseu. Por quê? Porque Jesus já conhecia que eles eram bastardos, que não suportam a correção. Por isso Jesus disse: morrereis em vossos delitos. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, vai ser disciplinado, o Filho de Deus vai ser disciplinado por Deus. Além do que tivemos, nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se você é filho, se você se ama a sua alma, você vai ouvir a palavra de Deus. Senão você vai murmurar. Porque aqueles, na verdade, porque um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nós, só proveito para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, parece ser difícil, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, no exercitados por ela. Aqui no Provérbios 11, verso 30, está escrito assim, ó: o fruto do justo é a ação do justo. É a árvore de vida. A árvore de vida é o quê? É Jesus Cristo.
é o que ganha almas. Sábio é. Eis que o justo é punido na terra. Quanto mais o ímpio e o pecador. Então, o justo, ele é corrigido aqui nessa terra. Deus vai corrigir o justo aqui. Ele vai endireitar ele aqui. Então, Davi foi endireitado aqui. Os filhos de Davi, vejam o problema que deu para Davi. Veja o que Davi passou. Veja todo o sofrimento que Davi passou. Ele chorou. Mares de sangue, sofrimentos. Moisés, Deus pediu para ele conversar com a rocha. E ele feriu a rocha 2 vezes. Veja para vocês verem o tanto que a correção veio rápida. Deus não permitiu ele entrar na terra prometida. Veja a correção que ele teve. Imediatamente, ele foi corrigido. Agora observem vocês os fariseus. Chamou Jesus de Beelzebul. E Jesus não o corrigiu. Jesus disse assim, olha, hoje eu te perdoo, mas no dia que vocês cometerem pecado contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Então, esses pastores que estão pregando errado aí, que estão continuando a ensinar errado e não se arrependem, Jesus está dando cordas para eles se enforcarem. Eles estão se enforcando, eles estão morrendo. Esses políticos aí que ficam roubando o dinheiro do povo, não fiquem preocupados pensando que Deus não está agindo. Deus está dando a corda para eles se enforcarem. Eles estão se enforcando. Estão indo para o Hades. A justiça está sendo feita. Eles não estão sendo corrigidos aqui. Serão corrigidos eternamente com fogo. Essa que é a dura realidade, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo aí para alguém que esteja precisando de uma correção como esta. E nós já temos mais de 100 vídeos com vários temas. Procurem aí os nossos temas. Nós falamos sobre Gênesis, que a Eva não comeu fruta, não comeu maçã, e sim do jardim do Éden foi sexo. Nós falamos do Apocalipse, nós falamos do profeta. Então nós falamos de coisas que vocês não vão encontrar em outros programas. E nós falamos a verdade. Então analise os nossos outros vídeos aí. Nós temos muitos vídeos que vão lhes ensinar muito. Que o Senhor vos abençoe.